E aí, gente, nem sai isso aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre política, né? Uma, uma das obras de Platão que é focada apenas em política, o Leis também fala bastante sobre o tema. Seria equivalente o livro chamado Política de Aristóteles, né? O nome em grego desse livro, na verdade, é Políticos, que nesse contexto é traduzido como um estadista, porque é alguém que é, tem uma posição de um rei ou de um governante, né? Não político, talvez na questão só mais simples em relação à estrutura do governo, né? Mas é um livro extremamente importante para questões associadas à teoria política, né? Tipo, obrigatório. Então, vai ser dito aqui, o estadista, de onde vem o título latinizado políticos, que está como electros, pelo qual o diálogo é alternativamente conhecido, é entendido desde o início como o possuidor do conhecimento especializado na forma de governar de forma justa, né? E boa, para os melhores interesses dos cidadãos, uma cidade ou esquadra de polícia, uma jurisdição, no caso, né? E dirigir as suas instituições públicas, né? Então, a ciência política tem a ver com seguindo um cara chamado Frederic Bastiat, né? Na minha opinião, é o segundo maior economista da história depois do Cantillon, né? Então, vou colocar aqui Bastiat, um francês, um livro chamado Leis, ou Law, Bastiat. Ele fala sobre como a política é a administração de um grande grupo de pessoas. Essa é a definição de política de Bastiat, que, na minha opinião, é a melhor. Embora não é particularmente somente dele, né? Mas é a administração de um grande grupo de pessoas, seja uma prefeitura, seja um estado, seja uma região maior ou até um país, né? Então, tem vários princípios que o servidor público tem que seguir, mas em essência, a questão política tem a ver com virtude. Então, se você for uma pessoa virtuosa, você vai poder se dirigir melhor na política do que alguém que não é. Pode até ter o conhecimento, mas se você não for virtuoso, você vai ser inútil do ponto de vista político, né? E tem uma associação muito grande do sofista, que a gente viu na outra aula, com o demagogo e o estadista, né? Então tem uma relação intrínseca aí. Um tal governo teria boas leis iria as aplicar, né? Sobre a direção deste sofista, entre aspas, mas o conhecimento da arte de governar em si só refletiria fracamente nessas leis e no comportamento do sofista. Então, na verdade, eles vão unir posteriormente o sofista com o político. Em que, principalmente numa democracia, você tem o político, a pessoa que vai se eleger e tal, como um sofista, né? Alguém que vai é, meio que expert em retórica, né? Eu digo, bom em falar em público, e ele pode usar isso pra engano, ele pode usar isso pra falar de questões ideológicas, sobre questões que nem tem sentido, mas é só pra você guiar uma massa de pessoas pra votar em você. Então, o sofismo, ele tá muito associado à política. Não necessariamente todo político é sofista, né? E tem a questão do conhecimento prático e teórico, né? Então, o stranger, né? O estranho, ele vai dizer: bem, divida todos os casos de conhecimento dessa forma, chamando o tipo de conhecimento prático e o outro puramente teórico, né? Você acha, por exemplo, a ciência retórica ela é uma ciência prática. Cícero vai dizer, né? Então, tem o conhecimento prático e o teórico. Então, você pode simplesmente criar regras de retórica, coisa do tipo, mas tudo é inútil, porque no fim é o que importa é você falar em público. A prática que importa, né? E a questão é, a ciência política, ela é teórica ou ela é prática, né? Ou os dois, né? E aí, o jovem Sócrates vai dizer, né? Não é o Sócrates em si, tá? Eu lhe concedo, embora muitas vezes em outro diálogo ele vai estar presente. Eu lhe concedo essas duas classes daquela única coisa, conhecimento, considera como um todo, né? Obviamente, um político, né? Ele tem que saber ter alguns tipos de conhecimento, seja do ponto de vista, primeiro, ele precisa ser uma pessoa virtuosa, né? Não adianta você saber economia, saber sobre administração, business, e você ser uma pessoa que não é virtuosa, né?
Que a pessoa de repente sabe, tem o conhecimento no tema, estudou pra ser um bom político e no fim acaba fazendo o contrário do que é justo, né? Visto que existem absolutos de moralidade, então se alguém faz o que não é justo, não vai ser um bom político, não vai fazer coisas pra si mesmo, não pro povo. Nesse caso, reuniremos todas as coisas, o conhecimento do estadista e o estadista como um todo, né? Então tem a ciência política e a prática da política. Então é muito diferente um cientista político que estuda a história da política, da filosofia política, que lê livros sobre o tema e fala sobre o tema do ponto de vista histórico, e alguém na prática, né? Alguém que vai se elege. Talvez o cara que tem conhecimento político, ele não conseguiria ser um político de fato bom. Que a prática é muito diferente. E também tem a questão da virtude, né? Que não é algo que você aprende, é algo que você é, né? Pode aprender biblicamente, né? Mas é, pode tentar ser uma pessoa virtuosa no geral, mas o grande ponto é que normalmente os políticos não são, né? Como uma só, consideraremos como a mesma coisa, né? Essa união no parte prática e teórica, né? Estou dizendo que quando o conhecimento que tem a ver com a gestão de criaturas, aqui ele vai falar sobre gestão de gado, né? Mas pode dizer, o que tem a ver gado? Não é meio esquisito você comparar gado com político? Eles comparam, primeiro, eles estão numa sociedade que é com base em agricultura, né? Então, uma coisa comum para todos, questão de você entender. Eles estão falando sobre a administração. É uma analogia de administração, por exemplo, de gado, você tem as ovelhas, você tem as cabras, você tem as vaquinhas. Você tem uma administração de recursos com um fim de produção e prosperidade, né? Produzir o máximo possível, ter prosperidade. Se importa coisa de fora para essa fazenda e coisa do tipo. É, então você tem uma questão de divisão. Ele passa uma grande parte do livro, de uma forma bem longa e enfadonha, né? Falando sobre essa questão de como que você tem essa questão de administração. E aí, eu já ouvi Sócrates diz, né? Que seja colocado assim em qualquer caso. Isso é claro, né? Dessa questão de que você tem uma questão administrativa na política, né? Então, a definição de política por ele é assim. E não é muito diferente da de Bastiat. Embora o termo criação não é tão bom assim. Vou explicar por quê. Nosso relato não definiu como criação de cavalos ou de animais, mas como conhecimento da criação coletiva de seres humanos, né? O termo criação seria administração, né? O termo em inglês foi traduzido como herding. Não vou colocar inteiro, mas vou desenhar com o mouse aqui. Você cuidar da de um povo, né? Vamos supor que você administra uma prefeitura. Você tem que buscar direcionar as coisas daquela cidade pro bem dela mesma, né? Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de infraestrutura, você arrumar problemas que ela tá tendo, você usar o dinheiro público para um benefício para a população. É por isso que os impostos são pagos principalmente, né? Então, tem grandes pontos que a verba, às vezes, é mesmo de países grandes, perdão, de estados grandes num país, não é tão grande. Tem questões associadas à distribuição de recursos que às vezes tem desvio, né? Às vezes não, né? A maioria das vezes pode ter desvio, corrupção. Então, a pessoa virtuosa, obviamente ela não pode roubar, né? Porque roubar é algo virtuoso. Perdão, é algo não virtuoso. Então, roubar é um crime, né? É algo imoral por design. Então, se um político lhe rouba, é porque ele não é virtuoso. E falta virtude, lhe falta algo que é bom. É a ausência do bem de Agostinho, né? Então, no momento que um político ele pratica corrupção, ele tá basicamente ferindo a sua posição básica da sua existência, né? Ele não está cuidando da população, né? Cuidando de si mesmo, né? Então, um político que rouba, obviamente, é um político não virtuoso, obviamente, né? Você não precisa pensar muito nisso. Ele diz, por exemplo, sobre questões de comerciantes, fazendeiros, moleiros, padeiros, treinadores de ginástica, médicos, classes de profissões, né? Classes de conhecimento em temas. Todos esses, como você bem sabe, iriam lutar em voz alta contra os pastores preocupados com coisas humanas, a quem chamamos de estadistas, né? Que eles se importam com a administração humana, não apenas com a dos seres humanos no rebanho, mas também com a dos governantes, né? Então,
um país, por mais que ele tenha, de repente, pessoas bem intencionadas e de business, né? Bons empresários, coisas do tipo com ideias inovadoras em relação a outros povos, que tem uma vantagem, cria uma vantagem comparativa boa no país, né? Se o estadista ele não se move conforme a diminuição de impostos, porque na verdade quando você diminui impostos você arrecada mais, tem várias razões para crer nisso, fazer da forma correta. Por incrível que pareça, eu já falei disso nas aulas sobre economia, tem formas de você buscar liberdade econômica para o país, que permite que os padeiros, os fazendeiros, os moleiros, todos os médicos possam ter uma em questão de business no geral, conseguir fazer suas empresas serem geridas de forma mais correta. Obviamente você tem que ter regulações, né, leis, mas não pode criar leis que atrapalham as atividades econômicas, né, porque senão você tá... As leis são para proteger o próximo contra uma ofensa, não pra atrapalhar a economia de um país, que seria ferir o próprio próximo, né? Ele vai dizer, né, Efestre e seu colega artesão, sementes e plantas de outros, tudo que ajudou a estabelecer a vida humana surgiu dessas coisas, né? Então essa parte aqui tá falando sobre uma questão mitológica e tal, e questão alguém que é um artesão. Esse é um termo importante porque o termo é traduzido como weaving. O termo nesse livro é traduzido como weaving, em inglês, de você comparar a arte política como uma arte de um tecelão, né? Então, de você meio que com todas aquelas é, camadas de algodão e linhas, enfim, numa teceladeira você conseguir estabelecer a estrutura da roupa corretamente. Nesse sentido, o estadista ele teceria através da administração das pessoas da forma correta e justa a cidade para o bem dela mesma, né? Seja economicamente, questões de funções de produção e também em leis, questões de proteger seu país contra guerras também, enfim, segurança e tal, também é um trabalho do Estado. Enfim, tudo que ajudou a estabelecer a vida humana surgiu dessas coisas, né? E produção, né? A gente pode definir essa parte que eu deixei em verde como produção de tudo. Deixou de estar disponível para os seres humanos. E eles tiveram que viver suas vidas com seus próprios recursos e cuidar de si mesmos, assim como o cosmo como um todo. Antes disso, ele fala umas coisas nada a ver com relação à mitologia, mas ele tenta, entre aspas, dar uma história mitológica da Europa, talvez, região ali grega, mas o grande ponto é que você tem uma questão sociológica da forma que as sociedades se estruturaram no passado, pela graça de Deus, em relação a questões também políticas de forma de governo, democracia, oligarquia, polities, né, que são democracias com oligarquias. Você tem aristocracias, plutocracias, enfim, você tem tiranias, que eram comuns ali na Grécia. Na Grécia é interessante essas questões porque as transições políticas eram constantes. Então, por exemplo, depois da tirania dos 30, mesmo na época de Platão e Sócrates ainda, depois da Guerra do Peloponeso, né, você teve democracia. Mas nessas épocas você vê várias transições na história, de democracia para tirania, para oligarquia. Você vê muitas transições. E não era que nem hoje, que tipo, todo mundo é democracia praticamente. E não muda isso. Eram transições constantes. Isso criava estabilidade política, né? Instabilidade, né? Claro que tem questões mais macroscópicas, tipo República Romana, Império Romano, né? A Roma, ela começou com pequenas, não cidades, vilas, né? Virou uma cidade-estado. Tinha reis, né? Tem os primeiros reis ali de Roma. Virou uma república, depois o império, né? Na Grécia você vê algo diferente, você vê, tipo, muitas coisas acontecendo em ordem, né? Por isso que estruturar isso do ponto de vista teórico é muito importante. Vai dizer sobre tiranos e reis aqui, né? Acho que já cometemos um erro dessa forma também, ao nos comportarmos dessa forma simplista do que deveríamos. Colocamos rei e tirano na mesma categoria. Isso é um ponto importante. Um rei, um monarca, ele não pode fazer o que ele quiser.
Isso aqui é muito importante, se você estudar um pouco história. Na Bíblia, por exemplo, eu não coloquei aqui, mas tem uma passagem com Roboão. Roboão é um rei depois de Salomão que ele escolheu ouvir uns nóia que ele conhecia que aconselharam ele a aumentar os impostos de Salomão já eram altas, né? Já eram bem altos os impostos. Roboão, o que já era alto aumentou. O povo falou, na verdade, ó, se você diminuir os impostos, a gente vai te servir. Como a gente serviu Davi e Salomão. E ele fez o contrário, não ouviu os anciões ali de Israel. E acabou que o reino de Israel foi dividido em dois, né? Do norte e sul. 10 tribos do norte e 10 tribos no sul. Então ficou dividido, né? O reino de Israel. Então ficou sul e norte. Só que é bem maior o norte mesmo. Só um exemplo. O grande ponto é que esse cara quase morreu, cara. Quase foi apedrejado. Então ele não poderia fazer o que ele quiser. Um rei, normalmente, ele não pode fazer o que ele quiser. O tirano, normalmente, ele consegue amarrar as coisas de tal forma que o controle dele é tão alto que ele consegue fazer o que ele quiser, de certa forma. Então, o tirano é alguém que consegue fazer o que quiser. E um rei poderia se tornar tirano se ele fizesse, se fosse extrapolado ao ponto de fazer coisas que, obviamente, são contra as leis, por exemplo. Então, os reis da Pérsia, por exemplo, da Medo-Pérsia. Você vê biblicamente, por exemplo, que o Dário não poderia, quando Daniel ficou nas covas dos leões, né? Ele não poderia revogar uma lei que ele aprovou o selo real. Então, as leis dos Medo-Persas tinham alguns exemplos que você não podia revogar, mesmo você sendo rei. Um tirano, cara, ele faz o que ele quiser, cara. Por isso que tirania não dura muito. Ou acaba na pobreza do país, ou na destruição mesmo, né? Os tiranos e reis são diferentes. Embora a monarquia não funcione na prática também. Acho que já cometemos um erro dessa forma. Aqui, não, só tô tendo agora o grego, né? Rei Basileia, termo todo usado biblicamente, e tirano, com dois nus ali, né? Deveríamos talvez chamar a tirania a perícia que. Tirânica, na verdade, a perícia que se relaciona com súditos que são forçados. Então são forçados, né? Um rei tem a questão de o povo aceitar aquilo. Então alguém não pode ser rei se o povo não aceitar. Ele não vai conseguir reinar por muito tempo. É esse mesmo exemplo que eu dei de Roboão. Teve uma época na China, depois do reinado do Qin Shi Huang, que teve uma crise porque o rei morreu. Os líderes que eram da época da China, eles meio que tentaram esconder esse fato e conseguir controlar quem ia ser o próximo governante. Não era rei, era imperador, na verdade, eu acho. Ele unificou a China. Então, o Qin Shi Huang morreu. Deixa eu pôr até o nome dele aqui. Qin Shin. Quem assiste Kingdom, o mangá, sabe quem é. Pra quem quer ler sobre ele, eu tenho que vir a ler no futuro, não li ainda, é o Shiji, que é uma obra que fala sobre isso. Então acontece que ele morre e foi uma. Foi inesperado, né? Parece que foi uma doença. Porque, cara, as pessoas tinham essa ideia do povo aceitar ele como imperador, porque ele que uniu a China e tal. Obviamente, tinham povos que obviamente não estavam de acordo com aquilo, né? Nem todo mundo gosta de ser forçado a seguir algo que não queria, que perderam a guerra, né? Mas o grande ponto do Kishiwan é essa questão de. Em transições, pode ser que. Transições de governos, pode ser que o povo não vá com cara de certo governante. E depois ele, cara, depois na força. Isso acontece, cara. Não foi o próprio César, Augusto César, que morreu esfaqueado pelos seus senadores, né? Então, o Cícero chamava ele de tirano e tal. Realmente o que fizeram foi errado, mas o grande ponto é que o rei não governa nem o povo, né? Ele tá falando um pouco mais sobre essa questão de você ter essa questão de forçar, né? O povo, né? Então é. Só que o rei ele cuida mais da questão de governar, de guiar o povo no sentido correto, diferente do tirano, né? Então, bem, então o rei foi separado dos muitos tipos de especialização, né? Tipos de governante.
permanece, dizemos, aqueles tipos de especialização na própria cidade, que são causas contributivas, e aqueles que são causas, né? Então, continuar aqui, né? O que dizer, então, de todos aqueles entre os homens livres? Uma coisa importante, naquela época você tinha muito escravo, né? A maior parte da população era escrava, então homem livre é um ponto importante. Paulo de Tarso, por exemplo, biblicamente, ele era um judeu que tinha cidadania romana. Então ele tinha alguns direitos melhores no Império. Homem livre. Só que um escravo era diferente. Tem uma parte, por exemplo, é... Filemão é um livro, é uma carta bíblica. Faz tempo que eu não leio Filemão, por sinal. E que fala sobre um escravo chamado Onésimo, né? Que ele fugiu do seu senhor. E Paulo fala que ele tem que voltar e tal. Enfim. Era uma sociedade com muitos escravos, né? Então todos aqueles que. Os homens livres que voluntariamente colocam a serviço daqueles que temos discutido, transportando seus produtos, os produtos de agricultura, entre outros tipos de especialização, entre eles estabelecendo igualdade entre esses produtos, mercados. Enfim, o que é o foco do estadista? Ele tem que lidar com a sociedade que ele tem em mãos. Obviamente, a sociedade grega é diferente da atual. Então, a estrutura social era diferente. Então, obviamente, hoje em dia, todos somos livres. Então, não existem. é, ainda bem, né? Que na evolução da sociedade, isso acabou, né? Que é a possibilidade de você não ter direitos de um cidadão normal. Hoje, todos os cidadãos são iguais à lei perante a Constituição, né? Mas naquela época era diferente, né? Então, funções de produção também agiam diferente nesse contexto, né? Você tem questões como a agricultura, que era muito importante na época. Você tem questões relacionadas à produção de minérios, relacionadas à moeda, que era commodity, né? Prata, ouro, coisas do tipo. E você tinha o estadista que não poderia, por exemplo, praticar minting, né? Minting é basicamente você pegar uma moeda, por exemplo, ouro. Tem uma moeda de ouro no país. Eu misturo ouro com prata, por exemplo. Ou com cobre, bronze, não importa. Eu vou ter mais moedas inicialmente, né? Finge que eu escrevi prata aqui. Eu vou ter mais moedas inicialmente. Isso vai trazer riqueza pro rei na prática, porque a inflação não é instantânea, né? Ela acontece rápida. Realmente, se a oferta de capital crescer rapidamente. Mas uma coisa que o Rothbard fala é que normalmente quando um rei ele pratica minting, inflação, pegando uma moeda com valor e misturando com outra, com menos valor, com menor valor, né? Você. O rei consegue ter um lucro a partir disso, né? Embora depois a inflação cria um problema, né? Com maior oferta de capital. Mas o estadista é isso. O estadista tem que lidar com a economia, né? Com business. Ele tem que saber o que é inflação, ele tem que saber o que é valor cambial. Xenofonte, num livro chamado Ways and Means, o Xenofonte, ele é um livro que a gente pode ler posteriormente. Ele fala sobre como a moeda de Atenas era mais pura. Isso é verdade, eu não sei, na época, né? E a pureza da prata era importante na época, né? Então o rei tem que saber disso. Que a pureza da prata deles é uma coisa relevante. Ele não pode simplesmente fazer minting pra resolver problemas, pra financiar guerras. Porque normalmente minting era praticado pra financiar guerra, pra quando tava com falta de dinheiro. Dionísio de Siracusa, que era discípulo de Platão, por exemplo, foi alguém que praticou essas coisas em nível tryhard. É, mentia pros cidadãos pra dizer que ia usar o dinheiro pra oferecer ele os deuses lá falsos deles, né? No fim, ele só queria comprar uns barquinhos pra ele usar. Dionísio de Siracusa, que pra não falar sobre ele na sétima carta, cara, era um tirano, era um maluco, cara. Era um golpista, né? Era um estadista de Siracusa, ali no mar do Mediterrâneo, né? Que era um maluco, cara. Era um. Ou a econômica de Aristóteles fala sobre isso. É até engraçado ver as coisas que ele fazia. Porque era realmente um. Como posso dizer? Um aproveitador, ou talvez, coisas do tipo, né? Então, basicamente, é um cara bem assim. Importante do ponto de vista ruim, né? Pra gente entender quais
tipos de estadistas faziam coisas erradas naquela época. Esse livro chamado A Econômica, né, tem também outros exemplos. No Egito, por exemplo, é, eu tenho um exemplo de um cara que ele conseguiu. Ele queria pegar soldados emprestados, né? Ele não tinha grana pra pagar, mas ele não conseguia comprar esses soldados de outra cidade, pelo que parece. E aí ele falou: faz assim, ó. Vocês não querem me emprestar os soldados? Vamos fazer assim: me emprestar dinheiro pra eu pegar soldados? Em vez de me emprestar dinheiro, empresta os soldados. Os caras emprestaram soldados. E com os soldados que ele pegou emprestado, ele atacou os caras que emprestaram pra ele. É engraçado, né? Mas mostra como alguns estadistas, esse livro chamado A Econômica de Aristóteles, provavelmente foi de um dos seus discípulos, né? É um livro muito importante, A Econômica, para a história da economia grega e para não só grega, porque ele fala também de outros exemplos de outros países e para como estadistas podem fazer coisas ruins, né? Coisas erradas e tal. Então, você vê aqui pessoas que temos os nomes de cambistas, mercadores, amadores, varejistas, certamente eles não reivindicarão de forma alguma a arte de governar, né? Então, eles são os governados, né? Não os governantes. Então, ele fala daquela época da mistura da religião e Estado já na época. Não é uma coisa que nasceu com Constantino. Bem, então devemos olhar para esses reis sacerdotes sorteados quanto a seus subordinados também para uma certa multidão de grandes pessoas que acaba se tornar visível para nós. Então, tinha, tanto no Egito quanto na Grécia, talvez outros países, tinha essa mistura do rei com o Estado, né? E você tinha do governante perdão, com o governante com a religião do Estado. E essa mistura religiosa e real, ela tinha efeito na cultura do país, né? Então você tinha, no Egito, por exemplo, era muito comum isso daí. O faraó, junto com essa questão das práticas egípcias com relação à sua cultura, religião, enfim, é algo bem assim importante naquela época do ponto de vista histórico, né? Dessa relação. E aí, algumas definições, por exemplo, o termo monarquia, aqui tá como monarquia. Depois da monarquia, creio que se poderão listar a detenção do poder de poucos. Na monarquia, se tem poucos no poder. É o Herman Hope que diz que a monarquia e a aristocracia são basicamente a mesma coisa. Uma gera a outra. Afinal, você tem uma aristocracia dentro da monarquia sempre. Então, no geral, monarquia e aristocracia é o governo dos melhores, né? Não necessariamente melhores, só pôr aqui. Ali. Dos aristão, né? Então, o governo dos melhores e monarquia é basicamente a mesma coisa. Embora a aristocracia tenha a ver com uma questão de você herdar o poder. Assim como na aristocracia, assim como na monarquia, né? Mas enfim. E aí, você tem aqui. E não existe um terceiro tipo de constituição governada pela massa do povo, chamada de democracia ou democratia. Cratia de poder, demos de povo, né? Que é estranho porque Desmond significa. É Desmos que significa algema, né? Mas enfim. Então, a- um grande ponto, por exemplo, da democracia de Clístenes, né? Então, depois das leis draconianas, né? Você tem o governo de Clístenes, que é mais leve do que o governo, entre aspas, draconiano. Por causa do autor que chamava Draco, né? Não é o Draco do Harry Potter, não. E o Clístenes, ele formou a democracia com essa questão do povo, mas era uma democracia misturada com oligarquia. Era uma polity. Então, polities, elas são democracias mais oligarquias. Esse termo eu peguei de Aristóteles no livro Política. Então, ele define dessa forma. Então, é muito importante esse termo. Eu não creio que existem democracias sem oligarquias, sejam elas políticas, não tem oligarquias políticas, POL, por exemplo, e comerciais de business, né? Ou comerciais.
Só C. Tem a política e a comercial. Vou arrumar isso aqui. Então, por exemplo, na Rússia tem os caras que são tipo os barões do país ali, a elite business do país. Em outros países você vai ter também essa questão de envolvimento de grandes empresas com a política. Na verdade que big business, big politics. Então, uma empresa grande, ela vai ter envolvimento com política. Não tem como você fugir disso. Dependendo do setor, mais ainda. Então, você vê empresas como Facebook, Meta e Google apoiando a nova vinda do presidente, com os principais delas estando lá. Então, nos Estados Unidos a gente vê muito isso, cara. As empresas grandes, elas têm a ver com política. Elas têm que ter a ver com política. Porque elas têm uma influência muito grande no país, né? Então, na polis, tem oligarquia política e comercial. Então, é um ponto importante. Eu não creio que existe uma democracia no sentido estrito do termo atualmente. No mundo, né? Eu não creio que nem seja possível. Todas são polities, na minha opinião. Então, mesmo o Brasil, ele é uma polity. Ele tem oligarquia. É, uma oligarquia política, em que esse termo oligarquia política significa que essa oligarquia ela pode ferir as leis, por exemplo, ela pode agir da forma que ela quiser, de forma tirânica, né? Todo país é assim, tá? É algo normal. Não é algo bom, mas não é ruim porque é um fato, né? Então, em qualquer cidade controlada por poucas pessoas, é chamada pelo nome de aristocracia, aristocratia, né? De Ariston, melhores nesse contexto, e oligarquia, né? Oligarquia. Então, a aristocracia e oligarquia. Então, às vezes foi formas de governo, né? Agora, algumas questões legais. Sim, mas essas pessoas que governam súditos voluntários ou não, que é de acordo com as leis escritas, né? Que é kata gramata, ou sem elas, anel grammaton. Isso aqui tem uma coisa importante em Cícero, né? Que é leis não escritas e leis escritas. As leis não escritas é chamada de natural law, ou leis naturais, né? Como, por exemplo, roubar é errado por design. Ninguém precisa escrever que roubar é errado. O ser humano, na sua forma de comportamento genético comportamental, já tá na cabeça dele, pela graça de Deus, que pôs no ser humano isso, a imago Dei, né? Do ponto de vista, isso neurocientífico, tá? Você tem uma questão genético-comportamental do ser humano, em que ele já nasce meio que sabendo certo e errado. Obviamente o ambiente que ele está vai mudar ele, mas tem coisas que não precisa ensinar. A definição de instinto, ou de algo natural do ser humano, tem a ver com algo que não é ensinado. Tem até uma obra de um dos primeiros autores ali do século passado com relação a acho que é conditioning o nome em inglês, sobre teoria de comportamento, né? Que ele fala dessa questão. Eu tava escrevendo sobre ele. Um livro que está em ato no momento. Mas a definição de instinto é algo que não é aprendido. Então, o pássaro ele tem um instinto para voar. Mas que muitos deles têm que ter um ensino, né? De algum da sua espécie nesse quesito. Mas o ponto é que é uma coisa do ser humano entender que você ferir alguém, por exemplo, é errado. Então, mesmo uma criança, mesmo que você tenha que ensinar a criança o caminho que deve andar, em certo sentido, certas coisas ela sabe. Mas ela cresce cada vez mais ela sabe. Quer governe com os homens ricos ou pobres, devemos supor, como é agora a nossa opinião, que estão a executar qualquer tipo de governo que façam com base na sua perícia, né? Então, vai ser dito também, né? Então deve ser o caso, ao que parece, que das constituições também a que é correta a comparação com as demais é somente uma constituição. E nesse contexto, a constituição pode ser vista como politeia. Opa, começa com pi. Politeia. Também pode significar cidadania, tá? No texto de Filipenses 3:20 significa cidadania, mas aqui significa constituição. É uma politeia da país.
E que eles vão falar muito sobre como essa politéia tem que ser correta, tá? Tem que ser feita por especialistas, né? Não é todo mundo que vai lá e vai escrever as leis. Tem que ser alguém que é especialista em direito. E aquela que é os governantes seriam encontrados verdadeiramente possuindo conhecimento especializado. O rei não faz as leis, ele vai procurar especialistas. Obviamente ele vai fazer as leis que ele achar propriamente boas, mas no geral, a legislação não é ele quem faz. Os imperadores, por exemplo, que fazem faziam as legislações, né? Eram aprovadas por eles. Não meramente parecendo fazê-lo, que é governo de acordo com as leis ou sem leis, que submetam o controle aos ricos, né? Uma coisa muito comum em Platão no geral, normalmente tiranos são aqueles que. A primeira coisa que tiranos fazem é controlar os ricos, né? É punir os ricos. Isso é um ponto importante. Isso é muito importante até atualmente. Não há princípio de correção segundo o qual qualquer um desses deve ser levado em consideração, né? Você tem que ter uma constituição correta, uma legislação correta, tudo de forma correta do ponto de vista legal. Obviamente, o imperador, o rei, vai ter uma voz nas leis, mas essas leis elas têm que ser justas, né? É porque senão ninguém vai seguir o rei que vai fazer leis tirânicas, né? Não, ele não vai ser o rei, vai ser um tirano. Desde que atuem para preservá-la com base no conhecimento especializado, no conhecimento legal, né? Às vezes não pode ser qualquer uma. Tem que ser uma lei. Não é relativa, ela tem que ser com base nas leis naturais. Obviamente tem leis que são difíceis de se fazer. Por exemplo, hoje em dia, as leis são criadas conforme a necessidade, tá? Então, por exemplo, antes de existir carros, no sentido moderno, não tinha leis com relação a carros. Então elas foram feitas conforme a necessidade. Internet. Conforme a internet foi se desenvolvendo, as leis foram feitas conforme a necessidade. Processos de pagamento de internet. Leis sendo feitas conforme a necessidade. E às vezes demora um tempo para ser feita, mas o conceito aqui é que tem que ter um conhecimento especializado e no que é justo, né? Então você precisa, para fazer leis, também você precisa de virtude, né? É a base do político. Aí você pode falar, mas o ser humano é mau. Romanos 3:23, como que você vai resolver isso? O ser humano é mau, como que ele vai ser um bom político? Não é que os políticos eles são tão mais maus quanto poderiam ser, mas o bom político é aquele que é menos pior que os outros. É esse sentido, né? Então, também um ponto importante, teve até com a Argentina recentemente, com a lei de base da Argentina, você tornar ela melhor do que era. Então você tem que melhorar as leis. E melhorar não é acrescentando novas leis. Você não tem que votar no político que cria leis, e sim no que corrige leis anteriores. Que, que olha para a legislação e vota contra problemas, para resolver problemas na legislação, né? A lei de base do Javier Milei na Argentina, que eu li, assim, grande parte, eu até fiz um comentário sobre no livro chamado Princípio Econômico, volume 3, em que, cara, ele mudou muita coisa com relação a questões que atrapalhavam a economia argentina, que atrapalhavam as empresas a fazerem o trabalho delas normal, honesto, né? Na medida do possível, os governantes eles têm que melhorar as leis atuais, com base em lógica, né? Lógica proposicional é muito importante, e filosofia legal é muito importante para isso, né? Tem que entender qual é a lógica por trás das leis, o que fere o próximo, o que não fere, e como que tipo, o bom político ele tem que diminuir a legislação. A melhor legislação é aquela menor possível que só tenha o suficiente. Esse é o ponto. E Constituição principalmente. A Constituição do Brasil é enorme. Isso não é um ponto bom, não é um ponto positivo, é um ponto negativo. Você vê muitas contradições ali, né? Esta é a única Constituição que podemos dizer que é correta. Aquela que é justa, né? Com base na Natural Law. Todas as outras que geralmente dizemos que são constituições, devemos dizer que não são genuínas, nem realmente politeia, mas imitações desta. Então, as outras constituições que não seguem uma regra moral de virtude e lógica correta, é lixo. Então, você vê, por exemplo, a Constituição da China. Eles dizem que todos os átomos na China são do governo. Até o ar que eles respiram. Cara, é estranho porque tá escrito isso, mais ou menos. Tá? Eu tô parafraseando. É,
E tem uma parte que fala sobre propriedade privada, que os chineses têm direito à propriedade privada. Mas outra seção anula essa parte. Você pode dizer, tem coisa de propriedade privada na Constituição chinesa. Tem. Mas outra parte anula isso. Que dá total poder do governo controlar a propriedade privada. Então não existe propriedade privada na China. Legalmente falando, na Constituição. Então a Constituição já começou errada. Porque os princípios filosóficos da China são marxistas, né? Então, a gente tem que entender que a questão filosófica por trás da filosofia de direito que eles acreditam gerou uma Constituição ruim. Que gerou um país que não tem liberdade. Você pode falar que a China se avança economicamente, parabéns. Mas do ponto de vista de liberdade, expressão e liberdade do povo no geral, e de liberdade econômica e privada do ponto de vista do povo em si. E, cara, no governo chinês, se eles quiserem que sua empresa feche, cara, eles podem, cara, sem nenhuma razão prática. Então, empresas grandes, principalmente. A empresa tem que dar todo tipo de informação pro governo, cara. É algo exacerbado no nível extremo. O controle total, praticamente. Então, é um controle muito maior do que em países normais. Então, não é um lugar legal pra você ter uma empresa por um longo prazo, a não ser que você seja amiguinho do governo, né? Aqueles que dizem serem cumpridores da lei imitaram para melhor, outros para pior. Então, você tem que ter uma constituição correta e que seja possível de gerar uma legislação justa, né? E você não pode ter leis que se contradizem. Cícero fala sobre isso no The Legibus, né? Que é uma obra dele. Contradições, leis têm que ser aferidas e destruídas, né? Então, se leis se contradizem, como na Constituição chinesa, como você tem, em relação à propriedade privada, não tem conceito de res nullius, por exemplo. Res nullius é um termo em latim, legal. Vamos ver se eu acerto. Eu creio que é assim. Que não é de ninguém. Então, res nullius é algo que não é de ninguém. Por exemplo, o mar. O mar não é de ninguém, é res nullius. Embora tenha seções que são privadas ali de certos países, o mar no geral é res nullius. Por exemplo, as árvores do Brasil, a Amazônia, ela é do país geograficamente e politicamente. Quem faz as leis sobre a Amazônia é o Brasil, mas ela é res nullius. Ela é do povo brasileiro, especialmente do povo que mora lá, né? Eu nunca fui na Amazônia, então eu não tenho nada a ver com a Amazônia. Eu não morei lá, não moro lá. A pessoa que mora lá tem muito mais direito de falar quais mudanças que querem e tal. Só que você pode entrar numa floresta pública sendo res nullius. Obviamente você não pode fazer o que você quiser, você não pode simplesmente botar fogo na floresta e tal, tipo, de longo alcance, né? Sei lá. É res nullius, né? Mas tem certas leis que obviamente você não pode fazer. Aí você, por exemplo, você pode ir na floresta e fazer uma cabaninha ali e dormir por uns dias aí, porque é res nullius, é de ninguém. Esse conceito na legislação chinesa não existe. Esse é um conceito muito importante, legal. Muito importante. Tem outros termos em latim importantes nesse contexto romano. Por exemplo, uma sobre questões de o que é propriedade pública, o que é propriedade privada. Enfim, vários termos que são relevantes nesse contexto, né? Acho que é res extra commercium, que é associada à propriedade pública. Eu não lembro exatamente de cor. Mas enfim, o direito romano é muito interessante. A gente pode até, no futuro, quando ler totalmente a Juris Civilis, né? Civilis, e outros textos de direito legal romano, talvez a gente traga um curso sobre esse tema. Depois de um de filosofia de direito, né? Mas, enfim, se a pessoa que escreveu com base na sua perícia ou alguém se assemelha a ele, chegar, não será realmente permitido dar instruções diferentes e contrariar estas? Ou essa proibição não parecia de fato menos ridícula do que a outra? Então você não pode ter contradições. Seja quem escreveu, tem que ter instruções corretas e seguíveis, né? Então, esse é um ponto muito relevante. Assim como um timoneiro sempre atenta ao que é benéfico para o navio e os marinheiros, preserva os seus companheiros. Então, uma pessoa que controla
o timão do barco, né? Não colocando as coisas por escrito, mas oferecendo experiência como lei. Então, o legislador, né? O cara que faz as leis, o jurista, né? Ele tem que criar algo que tem bom senso e que tem lógica. Então, uma legislação ela pode ser ruim. Cara, quando eu vejo as mudanças que o Milei fez na lei de base na Argentina, lei, acho que é assim. Lei de bases. Eu acho que é assim. As mudanças que ele fez, cara, foram muitas. Tirando partes da legislação e às vezes acrescentando coisas corretas, em certo sentido, mas no geral para dar liberdade econômica. Por exemplo, no setor do agronegócio, no setor, por exemplo, principalmente em foco em, acho que é bioetanol, por exemplo, e extração de petróleo também. Basicamente, ele falou, faz o que vocês quiserem aí, pode extrair petróleo da forma que vocês quiserem. Porque tinha leis, por exemplo, tem uma lei na França, na legislação francesa, que não permite certos usos de técnicas de extração de petróleo que são vistas como danosas ao meio ambiente. O Milei permitiu isso totalmente. Não são exemplos de visões em questões de ética filosófica ou de. Esquece esse termo, de questões de visão ideológica, em que um país, o seu setor de extração de petróleo vai ter problemas, as empresas, e outro não. Por que a França permitiu isso? Porque eles não são bons em extrair petróleo. Então é bom pra agenda deles, enfim. E eu sei que porque quando eu escrevi sobre a lei de bases, eu fui ler na lei francesa isso daí. Então, de fato, essa é uma realidade. Se fosse emitida por aqueles que são capazes de governar dessa maneira, oferecendo a força, sua experiência, como mais poderosas do que as leis, né? Então imagina que as leis não fossem seguidas, que a Constituição não fosse seguida. Imagina. Então elas são inúteis, né, cara? Aqui você tem uma Constituição, legislação que não é seguida. Pra que você fez isso? Você não tem Estado de Direito. Duas coisas importantes para o Estado de Direito: liberdade de expressão, é o primeiro ponto, e direito ao devido processo legal. Mas você não tem como ter direito ao devido processo legal se você tem leis que não são seguidas, né? Você pode interpretar a lei da forma que você quiser, com a morte do autor, em questões de teoria da literatura, né? Você interpreta da forma que você quiser, você fala o que você quiser e acabou. Você, entre aspas, tá certo. Mesmo sendo um analfabeto funcional. Então, é, infelizmente, é assim que o direito tem se tornado, né? Que uma massa qualquer de pessoas seria capaz de adquirir esse tipo de conhecimento especializado? É, tá certo. E assim governar com inteligência, e devemos procurar uma constituição correta em relação a um pequeno elemento da população, ou mesmo a um único indivíduo, classificando as outras constituições como imitações. Eu creio que, na verdade, as leis têm que ser gerais, não tem que atender necessariamente minorias, né? Mas ele tá falando isso aqui, que tem que também atender até o indivíduo. Eu creio que sim, até certos aspectos, mas no geral elas têm que ser gerais. Classificando outras constituições como imitações, né? Então você tem uma constituição que pode ser horrível, ruim, inútil e uma que é boa. E, cara, lendo constituições você pode ver coisas que são boas e coisas ruins. Então a China é um exemplo de uma horrível. A dos Estados Unidos, na minha opinião, é a melhor. Atual. Em vigor, né? Se ele for considerado culpado de pessoas de alguém, jovem ou velho, a contrariar as leis e as regras escritas, as penalidades mais severas são impostas. Então alguém não pode usar a lei contra a própria lei. Então a lei não pode ser usada para um fim diferente da justiça. Se num país a lei é usada para um fim diferente da justiça, nós temos um problema, né? Pois assim dirá a lei, não se deve haver nada mais sábio do que as leis. Então se você, é, com as próprias leis, contraria as leis, então elas estão erradas, tem algum problema. Ou de interpretativo, de filosofia hermenêutica, ou até do ponto de vista que está escrito em si, né? Então as leis podem ser erradas, claro que nenhuma legislação é perfeita, nem Constituição, né? Por isso que normalmente se peca mais na em ter conteúdo demais, né? Então, em leis, Platão vai dizer que quanto mais leis, menos leis, né? Quanto mais leis, menos
você vai ter uma coerência, né? Na, no seu sistema legal. E o que dizer do caso em que um governante não age de acordo com as leis, nem de acordo com os costumes, mas finge agir como alguém com conhecimento especializado, né? É preciso fazer o que é contrário ao que foi escrito se for melhor e algum desejo combinado com a ignorância, controlando essa imitação. Então, se a Constituição for desobedecida ou a legislação, isso criar uma possibilidade do que vai ser chamado aqui de tirania, né? Lembrando que tudo que eu tô falando, citando aqui é do próprio texto, tá? Do estadista, do próprio texto. Então, no momento que o legislador, o governante, ele não segue o que foi escrito, né? As leis em si, então nós temos uma tirania, né? Então esse é um aspecto. Então, eu vou dizer aqui, né? Quais destas constituições incorretas é a menos difícil de se conviver, né? Qual é a menos pior? Visto que todas são difíceis, qual é a mais pesada de suportar, né? Pode pensar nisso você mesmo, né? Você acha que é melhor monarquia, democracia, tirania, né? Provavelmente o tirano vai gostar de tirania, né? Mas quais dessas politeias são melhores do que as outras, né? Eu creio que é menos pior a democracia. E eu creio que fique implícito aqui também isso. Por sinal. Que a democracia é a menos pior. É a menos alarmante pro povo, né? Então, essa é uma verdade, né? Deveríamos dar uma olhada rápida nisso, embora uma discussão sobre isso seja um assunto à parte em relação a esse apresentado. E, no entanto, de qualquer forma, em geral, talvez tudo que nós fazemos seja em prol desse tipo de coisa. Então, tem vários tipos de constituições, mas, na minha opinião, a melhor democracia. Mas tem outros também, tem plutocracia, tem leptocracia, tem outros tipos que tem nada a ver, né? Bom, a gente pode, então, dividir quais são os atributos de um estadista, né? Quais são os atributos de um político. Então, vamos supor que você queria ser um político. Queria ter uma vida de administração pública. Eu posso te dar uma dica, né? Que a administração pública e a privada não são muito diferentes. É tudo business. Se você não for bom em business, você não vai ser um bom prefeito. Você não vai ser um bom governador e muito menos um bom presidente. Você precisa manjar de business. Tanto que em Atenas parece que teve uma época, não sei se foi no livro de Aristóteles que eu li isso, que era obrigatório você ter, acho que 10 anos que você tem uma empresa. Não sei o tempo, não lembro o tempo de cor. Mas você tinha que ter uma empresa por um certo tempo pra você ter um cargo político. Não era tipo qualquer um que poderia. Tinha que ser de certa idade, né? Ser de certa idade pra certos cargos. Eu não vinha através de ser filho de alguém e tal. Mas também tinha que ter uma questão de. Você tem que ter um histórico administrativo, né? De ser um presbítero. Presbítero, aquele contexto. Vamos ver se eu acerto. Presbítero. Acho que a partir daqui eu não lembro mais. Eu vou chutar. Então, termo bíblico também. Aqui, 3. Aqui é pra ser um beta. Então, você ser alguém que consegue administrar algum tipo de instituição, ou, enfim. Tem que provar de alguma forma. Retórica, né? Você precisa saber falar em público, senão como as pessoas vão votar em você, né? Dar discursos, debates, enfim. Tem um aspecto de demagogia que é inerente da democracia, é um problema, em que você não precisa falar a verdade, na verdade, né? Você é um sofista, né? Mesmo, eu creio que políticos que eu acho que são os menos piores, eles são sofistas, cara. Eles estão com uma linha de raciocínio boa, mas eles precisam praticar o sofismo nas suas frases de efeito e coisas do tipo, né? Tem que ser bom em administração, administrar dinheiro, recursos, pessoas e uma cidade, né? Você tem que saber quais são as necessidades da cidade. E, cara, necessidades não é tipo, eu vou fazer uma ponte, eu vou construir tal coisa, tantos hospitais. Claro que essas coisas são importantes. Só que o mais importante não é fazer essas coisas, mas sim você usar o dinheiro público
para questões macroeconômicas. Então, uma coisa macroeconômica, diminuir impostos. É uma filosofia administrativa econômica diferente. E que pode, impostos corporativos da sua prefeitura, por exemplo, onde você está. Você criar um sistema que a liberdade econômica é um pouquinho melhor. Criar todo um efeito que permite que as empresas consigam contratar mais gente sem ter tantos prejuízos, né? Que são causados por certas questões legislativas, né? Então, um bom prefeito é alguém que olha para questões locais, né? Microscópicas. Ou, tem um lugar que tá precisando de trocar o asfalto. Uma coisa importante, cara, mas não é tão importante quanto questões macroeconômicas, né? Embora a gente tá falando de um estado apenas. Então, tem um livro chamado Política de Aristóteles que ele divide, né? Não sei se é o econômica ou é o política, que ele divide os tipos de estadista, né? Eu creio que uma coisa que une todos é a questão da administração. Se você não for bom em administração, esquece. Do ponto de vista prático, tá? Não precisa ter um curso necessariamente, você tem que saber fazer o negócio. Só que qual é a essência da política segundo Sócrates, né? No livro Simpósio, pessoalmente? É a virtude. Você pode ter tudo aqui em cima. Você pode ser uma pessoa realmente inteligente, estudada e tal. Você pode ter conhecimento. Se você não ter virtude moral, não vai ser um bom estadista. E obviamente, normalmente alguém pode dizer, obviamente, pra você aprender moral de ponto de vista verdadeiro, depende da Bíblia. Mas do que eu tenho visto de políticos que se dizem cristãos e tal, não necessariamente eles seguem isso de forma correta, né? Então eu creio que é mais a prática. Esquece o que as pessoas falam de si mesmas, né? Virtude não é uma coisa que você fala de si mesmo. Quem já viu Batman Begin? Que é o primeiro filme do Christopher Nolan do Batman, né? O Batman Begin. Lembro que num livro da minha escola, livro texto, tinha um capítulo que era perguntas sobre Batman Begins. Batman Begins no livro de português da escola. Acho que é assim. E, cara, tem uma frase da Rachel que diz pro Bruce Wayne, né? Que não é o que você faz, né? Não, perdão. Não o que você é por dentro, mas sim o que você faz que te define, né? Então, o Bruce fala numa parte, né? Eu não sou isso que você tá vendo, né? Ela fala isso, né? Não é o que você é, mas o que você faz. E de fato é isso. A essência da virtude política é o que você faz. É a demonstração das suas ações, dos frutos que mostram, de fato, se você é uma pessoa de boa índole ou não. Então a essência da virtude política é essa. O ser humano obviamente é imperfeito. Então se você busca pelo político perfeito, ele nunca vai existir. Tem que ter o menos pior. Outros atributos importantes na minha opinião, né? Virtude, como a gente já disse. Buscar o bem do povo, da população. Você tem que ter uma mentalidade focada nisso. Entender economia. Você que tá nessa área e não sabe o que é inflação, não sabe o que é juros, não sabe o que é taxa de retorno de juros, não sabe como funciona imposto, porque se cobrar impostos demais atrapalha e não arrecada tanto quanto deveria. Se você não sabe de economia, você não vai ser um bom estadista. Pode até fazer coisas boas, não necessariamente você vai ser bom. Às vezes, você não precisa entender muito desse tema. Pode ter alguém, um assessor, alguma coisa, alguém de confiança que entende do tema, que vai te dar os sinais, vai te ajudar, né? Porque nunca é bom ser refém da ajuda de alguém, né? Então, entender é melhor. Ser alguém de negócios, né? Um homem ou mulher de negócios, um estadista, né? Então você tem que usar de business. Eu lembro de um curso, no Coursera, de uma universidade de Indiana, parece. É bem básico, assim, simples, sobre administração pública, né? E tem uma parte que eles falam de forma bem categórica que a administração pública não tem nada a ver com a administração privada, né? Eu discordo em gênero, número e grau.
Eu creio que a visão ateniense da época socrática ela é bem parecida. Os dois estão juntos, sim. Outra coisa, você tá associado com virtude, né? É você ter sabedoria, moderação, temperança, né? A moderação tá muito focada aqui, né? É, em Platão, né? Você você moderar o seu comportamento, né? Não se dá do excesso nem a falta, né? Nem o excesso de virtude. Ninguém pode ser, na verdade, virtuoso de forma excessiva, né? Ele pode ser de uma forma que, na verdade, não é virtuosa, né? Por exemplo, um fariseu, biblicamente. Era alguém que se intitulava uma hipérbole da moderação, mas na verdade era de uma forma que ele não era moderado, né? Pelo contrário. Ele fazia o mal mesmo tentando fazer, pensando fazer o bem. Mas na hora de ajudar o próximo, ele cagava pro próximo, né? Tem uma parte bíblica que me pega muito, né? Que os fariseus, eles chamam o povo, né? De, de maldito, cara. Tem uma passagem bíblica que fala isso. Os fariseus falam isso. O povo que não sabe a lei é tal palavra. Que é uma coisa terrível, cara. Como que aqueles que deveriam ensinar o povo tem desdém sobre o povo, né? Não faz sentido, cara. Tem lógica. Temperança, né? Só que, pessoalmente não. Na minha opinião, tanto virtude, sabedoria, moderação, temperança são qualidades que são humanas. Porém, se você quer de fato ser essas coisas, você só pode ter na Bíblia, né? Então, você só pode ser virtuoso, um ser perfeitamente virtuoso te ensinar a ser. Quem faz isso é somente Deus, né? Então, alguém sem Deus vai ter muito problema em buscar a virtude, sabedoria, moderação e temperança. Porque a gente vê uma pessoa pelos seus frutos também, né? Conclusão. Então, digamos que isso marca a conclusão do tecido, que é o produto da arte política. Essa questão que eu mostrei no começo, né? Da política ser como uma tecelagem, né? Você alinhar tudo na disposição para fazer a cidade ir na direção correta. O país, né? O entrelaçamento regular, então você regularmente alinha suas ações administrativas para o bem do povo, de pessoas corajosas, coragem, do ponto de vista socrático, né? Não é a ausência de medo, né? É você fazer as coisas certas em frente ao medo. E moderadas, né? Onde há temperança, pensar antes de fazer as coisas, enfim. Quando a perícia pertencente ao rei une as suas vidas em acordo com a amizade e torna comum entre eles, completando o mais magnífico e melhor de todos os tecidos, cobrindo com eles todos os habitantes das cidades, tanto escravos quanto livres, né? Então, um bom político, ele faz a sociedade ir no caminho correto. E como ele ser perfeito? É impossível. É óbvio que nenhum ser humano é perfeito. E todos estamos debaixo do pecado. Romanos 6:23. Então, não existe político perfeito. Essa é a realidade. E a última frase, parece, o texto que eu tô usando, do John Cooper e do Douglas Hudson, né? Cita que provavelmente essa última frase é do próprio Sócrates. Isso aqui aconteceu depois do diálogo que a gente viu anteriormente do sofista, né? Mas ele fala sobre, como foi falado sobre o basílico, né? Sobre a questão de governo real, né? Dos homens e do que seria o político, né? O político que é o estadista, né? Então, sobre o que é a ciência do estadista, né? Que é basicamente baseada em virtude. Se você não for virtuoso, todo o resto vai cair por terra, cara. Com sua visão ideológica, tudo não é de virtude, você vai ser inútil. Então, no que isso ajuda a nossa vida, né? Bom, primeiro, isso é um tema extremamente importante para direito e para economia, cara. Se você não entende política, você não vai entender de economia. Se você não entende de administração pública de pessoas do ponto de vista teórico, né? Você não vai entender de política. Se você não entende de business, você não vai entender de política. Se você não entende de geopolítica, não vai entender de economia, né? De como os países administram uns aos outros.
tem influências uns aos outros, né? Se chama política externa, né? Tem política interna e externa. Então, você tem relações políticas entre países que afetam questões macroeconômicas. Até para alguém que é da área de investimentos e se envolve com commodities, ou investimentos em empresas de commodities, empresas em setores que são relevantes, ou no Forex, você vai ter implicações geopolíticas. Seja internas, questões políticas internas ou externas. Tem que considerar. Mas se você não sabe o que é política, como que você vai saber disso? Então, esse livro é extremamente importante para a economia, cara. É muito importante para a economia. E ciência política parece apenas teoria, mas rege todo o seu pensamento quando você vai tomar decisões em relação a decisões econômicas, né? Ou financeiras do ponto de vista geral. E até de business, né? Você tem um negócio, você tem que entender questões políticas porque podem afetar a sua empresa diretamente. Tem que entender, por exemplo, na legislação o que a sua empresa pode ou não fazer. E o quanto, de repente, uma legislação invalide seu negócio. Às vezes, por exemplo, antes do governo do Milei, eu posso ter certeza que diversas empresas petrolíferas tinham problemas ali. A legislação impedia o livre comércio nesse setor. Então, quando você vê uma legislação mudando, você vê uma oportunidade financeira ali. Uma oportunidade de business. Porque se você não entende nada de política, como você vai entender que tem uma de business ali? Todo mundo tem a ver com política, cara. Todo mundo tem a ver. E ela é sobre administração de pessoas. De um grande número, né? Do ponto de vista público. Alguém que é eleito pra isso e tal. Isso afeta a gente diretamente. Não só em quem votamos, mas como vemos o estado atual da economia da nossa cidade, do nosso país. Mas aqui é uma coisa muito importante, e por isso que o Aristóteles, no começo do seu livro político, chama o ser humano de, entre aspas, animal político, né? Então é alguém que, em Atenas, tem essa questão que as duas coisas estão unidas, né? A cidadania e a política, né? Aí alguém fala, mas eu não tenho nada a ver com política. Se você é um ser humano e está vivendo em sociedade, política é parte da sua vida, cara. Querendo ou não. Só que, em essência, política tem a ver com virtude, né? E isso faz muito mais parte da nossa vida ainda, né? Sobre moral e virtude. E todas essas coisas são importantes, né? Até do ponto de vista de filosofia de direito. Então é isso. Até o próximo episódio.